Reunião da Rede Nacional de Irrigantes RENAI em função do Dia da Agricultura Irrigada, que é comemorado aí no dia 14 de junho, discutiu hoje melhorias e o desempenho do sistema aqui no país. Representantes do país todo de associações de irrigantes, de polos de irrigação e dos principais nichos da agricultura que dependem aí dela participaram do encontro para a entrega de um documento da rede ao governo. Para repercutir este assunto, eu converso agora com Lineu Rodrigues, chefe da pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Cerrados e fundador da RENAI. Boa noite, Lineu. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo Dias. É um prazer estar aqui com você. Só uma pequena intervenção. Dia 15/6. 15/6 comemora-se o Dia da Agricultura Irrigada. Ah, exatamente. Eu tinha colocado dia 15 de junho e me corrigiram falando que era dia 14. Na realidade, então, eu acertei a data, mas fizeram mudar para o dia 14, mas está tudo certo. O importante é que a gente vai comemorar essa data tão importante. Eu já começo perguntando, porque eu estou curioso. O que tem esse documento aí que vocês vão entregar para o governo? Na verdade, Marcelo Dias, a ideia da rede, né, quando ela foi idealizada, foi pensando que o Brasil, nós somos líderes em tecnologias nos trópicos. Nós temos gente aí do mundo todo vindo buscar tecnologia para levar para a África, para entender os nossos sistemas. O que tem de melhor do mundo a gente tem aqui. E a agricultura irrigada, que é a irrigação, que é uma tecnologia fundamental para a produção sustentável de alimentos, ela não avança no Brasil. A gente irriga 3% da nossa área, que é 8,2 milhões de hectares, comparado com o mundo, os Estados Unidos é quase nada. Então, por que ela não avança, né? Então, esse não avançar, nós vimos a necessidade de criar essa rede com pessoas estratégicas do setor para demandar e apresentar para o governo as prioridades, né? Coisas que poderiam auxiliar o desenvolvimento da agricultura irrigada e, com isso, a produção sustentável de alimento. Então, nesse documento, a gente apresenta alguns PLs, alguns projetos de leis, né, que estão tramitando, que são ruins para o setor, que, na verdade, tanto para a agricultura irrigada, se é ruim para a agricultura irrigada, acaba sendo ruim para o meio ambiente também. A agricultura irrigada ela intensifica a produção, você reduz a necessidade de derrubar árvores, né? Então, tem alguns PLs que a gente pede alguns ajustes, a necessidade de criar o Conselho Nacional de Irrigação, seria uma entidade para se discutir melhor a questão da agricultura irrigada. Também um grupo técnico entre os ministérios, principalmente de energia, água, né, para que se possa conversar de forma permanente. Então, tem algumas questões aí importantes que vão favorecer o desenvolvimento da agricultura irrigada de forma sustentável, pensando em produção de alimento e sem destruir o ambiente. Não existe a agricultura irrigada e o ambiente andam juntos, né? Não se pode produzir alimento para o mundo sem um ambiente saudável e não se pode ter um ambiente saudável sem uma agricultura forte e sustentável. Caminham juntos, né, Lineu? Agora, um aspecto importante, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é quem lidera, né, o aspecto da irrigação lá para o arroz, né, e outras culturas também, como o trigo, mas principalmente ali para o arroz. Por que o Rio Grande do Sul é a principal referência e ainda continua sendo assim, a maior ainda em todo o país no aspecto da irrigação? O que está faltando para a gente espalhar para os outros estados? Claro que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, outros estados que a gente tem grande produção de soja e milho, também é referência, mas o Rio Grande do Sul é que se destaca mais ainda, né? O Rio Grande do Sul tem a questão do arroz irrigado, como você muito colocou, mas bem colocou. O Rio Grande do Sul ela é referência na questão do arroz irrigado, que é um tipo de técnica aí da irrigação. O resto do país, para você desenvolver a agricultura, para a irrigação poder desenvolver a níveis que a gente possa produzir, é bom deixar claro para os seus ouvintes que a gente só vai conseguir resolver esse problema de alimento no mundo se a irrigação entrar em jogo. A irrigação é peça fundamental. Com essa variabilidade climática cada vez maior, a irrigação ela vem para suprir essa questão. É o melhor seguro agrícola que o produtor pode ter. Então, no resto do Brasil, a dificuldade, tem algumas dificuldades relacionadas à legislação, tem algumas legislações que são antigas, né, que a gente tem que está revendo. Nós temos técnicas e tecnologias melhores hoje que a gente pode rever, a pesquisa pode ajudar nesse sentido. Tem algumas coisas em duplicidades que a gente tem que trabalhar. Esse é um dificultador para o crescimento. Mas tem também a questão de energia. No Brasil nós não temos energia de qualidade, em vários lugares nós não temos energia. Então nós temos que trabalhar nessa questão também, propiciando uma matriz energética para o país, de preferência diminuindo a necessidade da energia com água.
porque com isso você pode liberar mais água para outros usos, e um dos usos prioritários seria produzir alimento. Muito bem colocado, Lineu. Uma questão importante, né, que se fala muito da irrigação, que fala que é uma tecnologia muito cara, né? Por isso até que eu fiz essa pergunta para você, porque às vezes os pequenos e médios produtores têm dificuldade de ter acesso, né? Uma tecnologia tão importante num país que a gente tem essa variabilidade climática tão intensa, né? Na sua opinião, o que falta então? Será que uma política pública mais definida para a irrigação ajudaria esses pequenos e médios produtores, principalmente os de hortaliças? Acho que você falou uma coisa interessante. A agricultura ela tem uma série de vantagens, entre isso é viabilizar a produção de algumas culturas, entre elas hortaliças, flores. Não existiria isso se não fosse agricultura irrigada. Agora, sistema de irrigação você tem de todo preço, Marcelo. Na verdade, hoje para o pequeno agricultor existem tecnologias, existem soluções para os pequenos produtores. O que nós temos que focar hoje é na questão de energia. A gente fala muito de agricultura 4G, 5G, internet no campo, mas nós estamos deixando de fora o básico, que é ter energia no campo. Energia é cara. Isso é um fator de produção, um custo de produção muito caro. E nós temos também aí que ter a facilidade de ter acesso à água. Nós não podemos demorar muito nesses processos de outorga. Isso são pontos interessantes. Eu acho que se a gente resolver isso, esse entrave, a gente acaba favorecendo toda a cadeia, do pequeno ao grande. Porque a água, em grande parte do país, é um problema temporal. Chove muito, quando chove muito, você usa pouco, e depois ela vai embora, vão para os oceanos. Mais ou menos aí 92%, 93% chegam nos oceanos. Uma forma seria você reter essa água aqui por meio de barragens, mas hoje não se pode praticamente construir barragens no nosso país, por várias questões. A gente tem por meio da pesquisa, por meio dessa rede, desse convencimento técnico, mostrar para os nossos representantes que as barragens são importantes e não causam grandes danos ambientais, e como a gente pode, por meio da pesquisa, reduzir esses impactos ambientais na construção de uma infraestrutura que é tão importante para o desenvolvimento de uma tecnologia que é fundamental para se produzir alimento. Lineu, o Nordeste tem conseguido aí aumentar o processo de irrigação nas culturas, por lá, principalmente na área da fruticultura. Como é que está os nossos irrigantes lá no Nordeste brasileiro? No Nordeste, e você falou fruticultura, que é interessante também, não existe frutas praticamente sem a agricultura irrigada. E o interessante da fruta é que ela emprega de 6 a 8 pessoas por hectare e é uma mão de obra basicamente feminina, né, que tem algumas habilidades mais detalhadas que a gente não tem. Então, a questão da agricultura irrigada no Nordeste ela tem uma característica de ser muito pública, né? A maior parte da irrigação pública está concentrada no Nordeste. Mas tem como desenvolver essa questão. Nós temos regiões que dependem, que existem, basicamente por causa da agricultura irrigada, como é o caso de Petrolina, Juazeiro, né? E temos que questionar a questão dos recursos hídricos com o desenvolvimento da agricultura irrigada, da energia com o desenvolvimento da agricultura irrigada. Esse é um problema nacional, Marcelo. Ele não é só do Sul, só do Centro, ele afeta o Nordeste, toda a agricultura, toda a cadeia da agricultura irrigada. A gente tirando esses empecilhos básicos, a agricultura vai desenvolver em todo o país de uma forma sustentável. Hoje a gente cresce mais ou menos 200, 300 mil hectares por ano, que é muito pouco. Dessa velocidade, a gente vai chegar lá para 2050, não crescendo nem 4, 3 milhões de hectares. São números bem aí considerados, né? Vamos falar um pouco da rede dos irrigantes? Quais são as propostas que vocês têm aí? Hoje vocês têm 81 membros, né, com representatividade dos setores espalhados aí estrategicamente em todo o país. É claro que no Dia da Agricultura Irrigada, que vai ser no dia 15, a gente vai ter aí, claro, uma comemoração. Quero saber o que vocês estão preparando. Conta pra gente. O Dia da Agricultura Irrigada ele foi idealizado, né? Na verdade, se falava da agricultura irrigada no Dia da Água, que é um dia importantíssimo. Água e alimento estão juntas ali, é a base, né? O que o ser humano precisa de água e alimento. Depois o resto agrega, né? E ela era muito falada no Dia da Agricultura Irrigada, no Dia da Água, e falada de uma forma ruim, que era a principal usuária. Alguns colegas seus, Marcelo, assim, de uma forma errônea, falavam que usava 70% da água do mundo. O mundo tem água demais. A agricultura irrigada aqui no Brasil a gente usa menos de 1%, considerando todos os usos. Então, nós procuramos um dia, tem um dia que a gente possa falar bem dessa tecnologia. Falar bem, mas de uma forma positiva, mostrando os benefícios, os defeitos também, mas que a gente possa conversar. Aí surgiu o dia 15. Por que o dia 15? Ele é basicamente 10 dias após o dia que se comemora o Dia do Meio Ambiente. E agricultura e ambiente
caminham juntos. É no campo que o ciclo hidrológico da água cumpre toda a sua função. Ela chuva, ela infiltra, ela volta. Então, pensou-se no dia do meio ambiente, nos 10 dias, o dia da agricultura irrigada, que é quando começa também um período seco. Nesse período seco é quando todo o alimento que a gente tem produzido, ele vem da irrigação. Se não tem mais água da chuva em grande parte do país. Então, nesse dia a gente quer fazer vários eventos comemorativos, alguns grandes, outros maiores, que vão estar focado na questão da agricultura irrigada. Eu, pessoalmente, tive a honra de ser convidado nesse dia para dar uma palestra lá no Mato Grosso do Sul. Estarei lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul com uma série de especialistas falando sobre um tema agricultura, clima, produção de alimento, num estado que é tão importante. A nossa ministra é de lá, né? Nossa Tereza. Então, a gente espera ter um evento lá, eu estarei lá, mas nós teremos em todo o Brasil aí eventos acontecendo nesse dia, que já tem uma logo, que já tem uma arte bem interessante. Bem, é o que a gente fala, né? A gente cala a boca de quem não sabe falar com resultados, né? E o agronegócio tem mostrado muito isso durante o tempo, né? As boas práticas, e aí a gente consegue, com números, provar tudo isso, né? Não tem melhor forma da gente mostrar aí para quem não sabe o que é a informação correta, o que é o resultado, né? Lineu, quero agradecer muito aqui pela sua entrevista. É claro que você vai ter que voltar para a gente depois dessa palestra lá no Mato Grosso do Sul, para a gente falar como é que foi por lá, hein? Eu estou esperando você aqui conosco. Obrigado, viu? Vai ser um prazer, Marcelo, obrigado pelo convite. Eu te peço um favor, no dia 15, fale que hoje é o dia da agricultura irrigada. Eu vou estar feliz se você fizer essa palha no seu dia, tá bom? Obrigado pelo convite, sempre que precisar, estamos aqui à disposição. Pode deixar conosco aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, obrigado.